Já vimos quão complexa é a concordância verbal. Mais algumas regras especiais. Verbo mais pronome se. Se o pronome acompanha um verbo transitivo direto, ocorrerá a voz passiva, com o sujeito sofrendo ação verbal. Neste caso, o verbo concordará em número e pessoa com o sujeito. Aluga-se esta casa, alugam-se estas casas. O se será chamado de partícula ou pronome apassivador. Se o pronome acompanha verbos não transitivos diretos, teremos sujeito indeterminado. E o verbo virá sempre na terceira pessoa do singular. O se será classificado como índice de indeterminação do sujeito. Vivia-se melhor sem computador? Precisa-se de mão de obra qualificada. Verbos haver e fazer impessoais. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, isto é, não tem sujeito e fica sempre na terceira pessoa do singular. Havia muitos buracos na rodovia. Deve haver muitos buracos na rodovia. O verbo fazer, indicando o tempo decorrido, também é impessoal e fica sempre na terceira pessoa do singular. Fazia anos que não o víamos tão bem. Vai fazer 10 anos que me formei. Mais alguns casos especiais. Verbo ser. Este verbo tem uma sistematização difícil, porque muitas vezes ele deixa de concordar com o sujeito para concordar com o predicativo. Quando o sujeito for os pronomes interrogativos que ou quem, a concordância será sempre com o predicativo. Que são sinônimos? Quem serão os padrinhos? O verbo ser concorda sempre com o predicativo quando este indica hora ou distância. São 5 horas. São 3 quilômetros até a sua casa. Indicando data, o verbo ser concorda com o numeral ou com a palavra dia subentendida. São 12 de fevereiro. É 12 de fevereiro. Quando houver pronome pessoal ou nome de pessoa como sujeito ou como predicativo, o verbo ser concordará sempre com ele. Nós somos os culpados. Os culpados somos nós. Paulo era nossas esperanças. Nossas esperanças era Paulo. Quando há 2 substantivos de números diferentes, a preferência é pelo plural. A felicidade da mãe são seus filhos. Quando o sujeito for o pronome indefinido tudo, ou os demonstrativos isto, isso, aquilo, o, a concordância se dá de preferência com o predicativo. Tudo são ilusões, meu caro. Aquilo eram más lembranças. Menos usual é esta forma. Tudo é ilusões, meu caro. Nas expressões é muito, é pouco, é bastante, indicando quantidade, peso, etc., o verbo ser fica sempre no singular. 10 reais é suficiente. 100 metros é pouco. Bem, nossas aulas sobre concordância terminam aqui. As regras de concordância verbal são inúmeras. Algumas são complexas, porque a concordância não é feita com o núcleo do sujeito. Conhecer esses casos é fundamental para o domínio da norma culta. Faça os exercícios e consulte sempre uma boa gramática. Até a próxima aula.